A respeito da aprendizagem dos comportamentos organizacionais, assinale a opção correta. Letra A. Nem toda alteração de comportamento decorre de uma aprendizagem. A aprendizagem, todavia, será observada pela mudança de comportamento. Então, sempre quando tiver aprendizagem, se a aprendizagem é eficaz, então vai existir uma mudança de comportamento. E na letra A está falando que a aprendizagem, quando tiver, toda vez que tiver uma aprendizagem, vai ser observada uma mudança de comportamento. Então a letra A está certa. Então vamos ver as outras alternativas. Então no caso da letra B, está falando que a socialização familiar é suficiente para a inserção do indivíduo na organização impessoal e regulamentada na administração atual. Então, o que é socialização familiar, né? É uma ambientação com membros de família, o que a pessoa vive no seu contexto doméstico. No caso, seria a socialização familiar, que é uma vida pessoal. E na letra B está falando que essa socialização familiar é suficiente para a inserção do indivíduo na organização impessoal. No caso, na organização impessoal, é uma organização de trabalho, então vai ser um contexto impessoal. E está falando que, mesma coisa que está falando aqui, um contexto pessoal, que é uma associação familiar, é suficiente para uma inserção de um contexto impessoal, que é a organização de trabalho. Então isso aí é falso, porque contexto pessoal e impessoal, como que fala? Tipo, é uma coisa diferente. Então, por exemplo, se você jogar futebol, treinar futebol, mas isso aqui não vai ser suficiente para ganhar no torneio de xadrez. Então, aqui está falando coisa parecida, que pode ter um contexto familiar, contexto pessoal bom, mas isso não vai ser suficiente, não diz que isso é suficiente para uma contexto impessoal, no caso, um contexto de organização de trabalho. Então na letra B está errada. E letra C. É possível manter um comportamento inovador sem a aceitação de riscos. Então na inovação sempre vai ter uma margem de risco. Então a letra C está errado, porque está falando que está falando que é possível manter um comportamento inovador sem aceitação de risco. Então, sempre a inovação quando tem inovação, sempre também vai ter o risco. Então, letra C está errado. Agora, letra D, independentemente do nível de experiência do indivíduo, é possível que ele desempenhe um comportamento inovador saudável para a organização. Então, para fazer uma inovação, precisa de certo conhecimento. E na letra D está falando que independentemente do nível de experiência do indivíduo, é possível fazer uma inovação boa para a organização. Então, quando a pessoa tem uma experiência, significa que essa pessoa tem um conhecimento nessa parte, por isso que ela já tem um certo conhecimento
né? E consegue realizar a inovação. Sem esse conhecimento, ela não conseguiria fazer uma inovação, né? Então, a letra D está falando que, mesmo não tendo esse conhecimento, consegue fazer uma organização. Então, a letra D está errado. Agora, vamos para a letra E. A sabedoria para lidar com situações ambíguas e as características do comportamento é uma característica do comportamento burocrático. Então, o que é comportamento burocrático, né? É quando está seguindo uma norma ou uma regra, né? Ou quando tem uma condição de conseguir prever as situações futuras. E no caso da sabedoria, depende de lidar com a situação mais extrema. Então, nessa sabedoria não tem uma característica desse comportamento burocrático, né? Porque na letra E está falando que a sabedoria para lidar com situações ambíguas é uma característica do comportamento burocrático. Mas a sabedoria não tem um comportamento burocrático, então a letra E está errado. Então, essas 4 opções estão erradas e a única opção que está correta é a letra A.